Fala pessoal, tudo bem com vocês? Inter e Fortaleza, as sensações. Galo e São Paulo, as decepções. Tá faltando alguém? Vamos fazer o balanço do Brasileirão 2022 que chegou ao fim? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Terminou o Campeonato Brasileiro de 2022 e tem muita coisa pra gente falar ainda e até avançar, porque algumas coisas terminam para que outras possam começar. Ficou até filosófico isso, mas sim, o Palmeiras é o legítimo campeão brasileiro, 81 pontos, incrível a campanha do Verdão, que se despediu com uma derrota lá no Beira-Rio, mas num jogo que não valia nada. O Abel até disse, eu não tenho nem o que cobrar desses caras. Foi a despedida inclusive de Gustavo Scarpa com a camisa alviverde. Ele está indo jogar no Nottingham Forest, time que é lanterna da Premier League. Vai chegar lá, vai ter uns diazinhos de férias, né, umas 2 semanas, já chega lá para fazer uma pré-temporada e já emendar o Scarpinha realizando o sonho de jogar na Premier League. E tirou foto com torcedores colorados no Beira-Rio, foi bonito de ver. Bom, aí nós tivemos também outras definições, como por exemplo o Inter, né, que venceu justamente o Palmeiras e quebrou inclusive a invencibilidade como visitante do Verdão no campeonato. Seria o único time da era dos pontos corridos a terminar, né, invicto como visitante, não foi possível. O Inter despachou o Palmeiras num 3-0 para coroar essa campanha que é a melhor da história dos pontos corridos do Esporte Clube Internacional. Para vocês verem como foi incrível a campanha do Palmeiras, porque o Inter chegou aos 73 pontos e mesmo assim ficou 8 pontos atrás do Palmeiras. Incrível, né? O Mano Menezes fez um trabalho brilhante, melhor campanha do retorno do campeonato e só não disputou o título porque realmente o Palmeiras não deixou. O Abel Ferreira, quando coloca ali, após as eliminações nas Copas, né, temos 13 finais a partir de então, a galera comprou o discurso, como sempre compra, né, as ideias do Abel, e levaram o Verdão ao seu 11º título brasileiro. Mas o Inter realmente está de parabéns, com alguns valores individuais, como o zagueiro Vitão, como o meio-campista Depena, esse uruguaio bom de bola, o Pedro Henrique, o Wanderson, o alemão que inclusive fez gol, o Johnny fixado ali como o primeiro homem, depois da lesão do Gabriel, o Kehler, uma afirmação no gol, enfim, o Bustos, né, na lateral direita, mas o que mais chamou a atenção realmente foi o coletivo. A gente teve o Fluminense na 3ª posição com 70 pontos, uma equipe muito consistente no trabalho do Fernando Diniz, com esse absurdo argentino Germán Cano, que fez 44 gols na temporada, 26 deles no Campeonato Brasileiro. Impressionante a marca de Germán Cano. O G4 ficou formado então, né, por Palmeiras, Inter, Fluminense e Corinthians. O Corinthians que se despediu do torcedor, perdendo em casa para o Atlético Mineiro por 1-0, um gol de pênalti, inclusive, cobrado por Eduardo Vargas, um pênalti cometido realmente pelo Fausto Vera, numa atuação bem abaixo, né? Mas a notícia mesmo veio após o jogo, quando o Duílio Monteiro Alves, com a voz embargada, disse ele que não estava bem de saúde realmente, né, mas também estava emocionado, anunciou o fim da trajetória de Vitor Pereira no comando técnico do Corinthians. E a partir daí, o Corinthians busca um novo profissional, vai ter que buscar um novo técnico. Todo mundo queria a permanência dele, o torcedor, o Duílio, o próprio Vitor queria ficar, mas realmente o dilema familiar impediu que ele tivesse sequência. Uma pena, eu vou fazer um vídeo depois detalhando mais os bastidores dessa decisão e o que vem a partir de agora, mas o Vitor, na minha opinião, fez um bom trabalho, revelou alguns jovens, indicou jogadores importantes, fez com que o Corinthians fosse um dos protagonistas do ano, né? Se mantendo o tempo inteiro no G4, disputando a final da Copa do Brasil, e o trabalho deveria ter tido uma sequência, né? Não será possível, então o Duílio vai ter que olhar para frente a partir de agora. O Flamengo é o 5º com 62, mas o Flamengo, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, tá suave na nave, no Manaus, tá tranquilo, inclusive fez festa o dia inteiro lá no Rio de Janeiro, carnaval antecipado para comemorar aí o Brasileirão, foi apenas figuração e mesmo assim ficaria na fase de grupos aí o Flamengo, mas enfim ganhou os títulos importantes das Copas. 6º colocado, ufa, esse foi com sufoco, hein? Atlético Paranaense acabou vencendo o Botafogo, né, nessa última rodada. O Botafogo dependia dele para chegar na Libertadores, com isso ficou de fora, e o Atlético Paranaense confirmou essa 6ª vaga, fase de grupos, o que muda todo o planejamento.
Também dessa forma, a grande notícia vem, não digo após o jogo, mas já se sabia antes, que Luiz Felipe Scolari anunciou a sua aposentadoria como treinador de futebol. Um dos maiores, se não o maior da nossa história. Eu sei que a gente tem grandes nomes aí, como o mestre Tele Santana, mas o Felipão tem 22 títulos, se não me engano, na carreira, aos 74 anos, dos maiores, inclusive com penetração internacional, grande trabalho na seleção portuguesa, campeão por onde passou, na China, no Uzbequistão, em Portugal, é impressionante. A carreira do Felipão fala por si, ganhou 2 Libertadores, uma com o Grêmio, outra com o Palmeiras, tem 4 Copas do Brasil, o homem é um fenômeno, e veio aqui, né, em 2018, quando muita gente estava ultrapassado e conquistou ainda mais um título brasileiro com o Palmeiras nos pontos corridos. Incrível a trajetória de Felipão, e ele já, né, passou o bastão para o seu auxiliar. Paulo Turra será o comandante técnico do Atlético Paranaense a partir do ano que vem. Eu acho interessante isso porque você mantém o que está acontecendo, né? Você só muda as peças, a função, o cargo ali, o Felipão vira um diretor técnico, que na prática já era assim que funcionava, tá? E o Paulo Turra assume efetivamente o comando técnico do Furacão. O Galo, 7º colocado, talvez a grande decepção, uma das grandes decepções, o então campeão brasileiro não consegue defender o título nessa temporada, termina em 7º, onde ficou boa parte da competição, classifica para pré-Libertadores e o Cuca já deu sinais de que não vai permanecer, tem uma reunião para definir isso, mas o Cuca mesmo entende que a passagem não foi boa, ele não fez um bom trabalho, não conseguiu sair do lugar, ficou patinando e com baita elenco nas mãos, hein? Trabalho muito ruim do Cuca nesse retorno. E aí vem o 8º colocado, e é uma das grandes histórias desse campeonato, que é o Fortaleza, que começa o retorno na lanterna e fez o que nenhum outro clube tinha conseguido fazer na era dos pontos corridos. Não é só se manter na primeira divisão. O Fortaleza, que tinha que fazer um campeonato, olha, de exceção para se manter na Série A, simplesmente chega na Libertadores. Incrível. 40 pontos no retorno, 12 vitórias em 19 jogos, uma recuperação absurda desse baita treinador argentino, Juan Pablo Vojvoda, e também um mérito da gestão de Marcelo Paz, o presidente, que manteve o Vojvoda mesmo nas críticas, mesmo num começo conturbado de temporada, com eliminação nas Copas e o time, inclusive, ocupando o Z4. Fortaleza em 55 pontos, tirando o lugar do São Paulo, por exemplo, que goleou o Goiás e nada adiantou. O São Paulo também é uma decepção, porque, como disse o meu amigo João Pedro Sgarbi, ficou quase no Paulista, quase na Sul-Americana e quase na Libertadores. Vai para a Sul-Americana e não tem um elenco muito barato, não. Falta muita coisa para o São Paulo, enfim, ter uma temporada mais consistente. Essa foi muito irregular e inconfiável. O América Mineiro, gente, estava entrando com um gol lá aos 50 minutos sobre o Atlético Goianiense. Estava tirando o Fortaleza dessa última vaga da pré, o gol foi anulado, entrou o Fortaleza, saiu o América. Mas, baita campanha do América de Wagner Mancini. A gente tem que destacar isso. E o Botafogo, que dependia de si, era só vencer o Atlético Paranaense fora de casa, não seria muito simples, né? Mas acabou ficando pelo caminho, 11º. O 12º é o Santos, que perdeu em casa para o Fortaleza, justamente, né? Eu estava lá, inclusive, uma atuação horrorosa. Quer dizer, até no primeiro tempo a coisa foi um pouco equilibrada, no segundo toma um gol, aí tentou reagir, toma o segundo. O Santos está realmente vivendo uma fase de transição, o técnico Orlando Ribeiro foi o único que conseguiu dar a cara a tapa para dar entrevista, nenhum dirigente apareceu e ele não vai ficar. Então o Santos também procura um treinador para a próxima temporada. O Goiás, 13º, 46, e demitiu o Jair Ventura. Essa eu não entendi, confesso que eu não entendi, porque o Goiás, para mim, fez um campeonato até bem interessante e teve o vice-artilheiro Pedro Raul. E em 14º, o Bragantino, que também é outra decepção, tá? Falei de Galo e São Paulo, mas o Bragantino a gente não espera estar entre os primeiros. O ano passado, acho que foi uma exceção, mas um trabalho muito bom, só que exatamente pelo ano passado, esse campeonato aqui foi muito ruim do Bragantino, 14º colocado. Na Sul-Americana, então, São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino. Coritiba e Cuiabá ficaram no limbo ali, mas se mantiveram na Série A do ano que vem. E os rebaixados, o Ceará, que venceu, inclusive, goleou o Juventude nessa última rodada e até passou o Atlético Goianiense. O Goianiense, que perdeu para o América, acabou rebaixado. Avaí e Juventude, que já estavam
confirmados, juntamente do Ceará, né, na Série B do ano que vem. Subiram! Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Esses 4 estarão na Série A de 2023. Gente, agora tem o seguinte, o cara mais disputado nessa janela será Juan Pablo Vojvoda. Conversei com o presidente Marcelo Paz no gramado da Vila Belmiro depois do jogo e perguntei para ele, o Vojvoda vai anunciar hoje? Ele falou, não, hoje chance zero, vou dar um tempo para ele. Porque o Vojvoda tem proposta do Vasco, tem interesse, melhor dizendo, eu não tenho informação sobre proposta, mas tem interesse do Vasco, tá na mira do Corinthians, já se sabia internamente de que sem o Vitor Pereira o Vojvoda seria uma opção, e o Atlético Mineiro sem o Cuca também vai tentar o Vojvoda. Gente, seria muito legal se ele permanecesse no Fortaleza, até para levar o Fortaleza para o segundo ano seguido para a Libertadores. Agora o assédio vai ser muito grande. A gente está falando de um Vasco com SAF, um Atlético que tem grana e um Corinthians que não vai economizar na busca de um novo técnico. E aí, para onde vocês acham que vai o Vojvoda? E o que vocês acharam desse Campeonato Brasileiro? Algo mais a dizer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!